E esses blocos de calcário do núcleo já estavam erodidos quando os blocos de granito foram colocados ali. Por quê? Porque os blocos de granito foram cortados propositalmente e deliberadamente para se encaixarem nas marcas de erosão dos blocos megalíticos que acreditamos serem muito mais antigos. Fisicamente falando, cobre e areia jamais deveriam ser capazes de cortar granito na velocidade alcançada pelas máquinas modernas. No entanto, um antigo núcleo de perfuração descoberto no Egito preserva evidências convincentes de que esse feito aparentemente impossível de fato ocorreu. Os sulcos espirais contínuos gravados nesse artefato exibem um nível de precisão mecânica muito além do que qualquer ferramenta manual da antiguidade poderia razoavelmente produzir. Graham Hancock descreve esta obra como a chave final necessária para desvendar o mistério persistente de como as grandes pirâmides foram construídas. Ele está preparado para apresentar a prova que poderá reescrever nossa compreensão do mundo antigo. A ilusão da abrasão. Diante dos enormes blocos de granito que pesam dezenas de toneladas no Planalto de Gizé ou no Templo do Vale. A primeira pergunta que vem à mente de qualquer pessoa é sempre a mesma. Como eles cortaram essas peças? A resposta oficial ensinada nas universidades e impressa em livros didáticos de arqueologia há mais de um século permanece simples e consistente. Os egiptólogos afirmam que os construtores das pirâmides possuíam apenas as ferramentas mais primitivas da Idade do Bronze. Eles usavam cinzéis de cobre, serras de cobre e principalmente areia. Essa teoria se baseia na escala de dureza de Mohs, uma medida padrão em geologia. O cobre é um metal macio com dureza em torno de 3 na escala de Mohs. O granito, principal material da Câmara do Rei na Grande Pirâmide, é muito mais duro, com dureza 6 ou 7. Fisicamente, o cobre não consegue cortar granito. Tente cortar granito com uma lâmina de cobre, e a lâmina se desgastará e deformará muito antes de deixar qualquer marca na pedra. É por isso que a areia de quartzo assume o protagonismo nesta explicação. A areia do deserto contém quartzo com dureza 7 igual ou ligeiramente superior à do granito. A explicação mais aceita defende que os antigos egípcios utilizavam tubos ou lâminas de serra de cobre meramente como suportes. Eles espalhavam areia no corte e aplicavam força humana para esfregar continuamente para frente e para trás. Os grãos de areia de arestas afiadas presos entre o cobre e a pedra atuaram como pequenas lâminas desgastando gradualmente o granito ao longo de milhares de horas de trabalho manual. Parece plausível na teoria. Com tempo e mão de obra suficientes, qualquer coisa pode ser desgastada. No entanto, quando aplicamos os princípios da engenharia mecânica moderna para analisar esse processo, surge uma falha grave. A falha reside na própria natureza da abrasão. A abrasão com abrasivo solto é um processo inerentemente caótico. Imagine-o em nível microscópico. Os grãos de areia permanecem soltos. Conforme a lâmina de cobre se move para frente e para trás, os grãos rolam, deslizam, colidem aleatoriamente e giram livremente. Eles atingem a superfície da pedra a partir de direções imprevisíveis. Esse comportamento físico é conhecido como impacto aleatório. O resultado inevitável de tais impactos aleatórios é uma superfície correspondentemente aleatória. Ao lixar madeira com lixa ou esfregar pedra com areia, o resultado é um acabamento áspero e fosco, coberto por bilhões de riscos sobrepostos em todas as direções. Não é possível produzir uma superfície opticamente plana ou um corte extremamente preciso, simplesmente deixando os grãos de areia girarem livremente. O caos da ferramenta deixa sua marca no produto final. Mas é aqui que as evidências físicas de sítios egípcios desafiam essa teoria. Quando examinamos de perto artefatos de granito no Serapel, em Saqqara, ou as estátuas no Templo de Luxor, não encontramos nenhum vestígio de abrasão caótica. As superfícies não apresentam aspereza ou opacidade. Em vez disso, são lisas como um espelho refletindo a luz como vidro. E o mais impressionante,
Sua planicidade atinge um nível de precisão imperceptível a olho nu. Os ângulos retos internos das caixas de granito de 100 toneladas do Serapel parecem tão nítidos que dão a impressão de serem montadas com painéis de vidro em vez de esculpidas em pedra maciça. Um processo de abrasão com areia solta que depende do movimento de vai-vem, realizado por força humana, não consegue manter a estabilidade geométrica necessária para criar bordas tão nítidas. A areia sempre tende a arredondar os cantos devido à distribuição desigual da força. Para obter ângulos retos extremamente precisos em pedra dura, é necessária uma ferramenta com corte direcional fixo, e não uma massa solta de pó abrasivo em movimento livre. Essa contradição apresenta um paradoxo físico no próprio local. A explicação do cobre e da areia descreve um processo caótico. No entanto, as evidências físicas revelam um resultado de notável ordem e alta precisão. Se areia e cobre produzem superfícies ásperas, que tecnologia criou as superfícies planas e vítreas que observamos hoje? A ciência dos materiais nos diz que o tipo de corte reflete diretamente o tipo de ferramenta utilizada. Um corte irregular resulta de uma lâmina cega ou solta. Um corte suave e preciso resulta de uma lâmina afiada e estável. Quando observamos os blocos de granito do Egito, não vemos sinais de fricção aleatória. Vemos evidências de cortes deliberados e controlados. Para encontrar a prova mais convincente desse corte, não podemos nos basear apenas nas superfícies externas polidas. Devemos examinar o interior. As porções de pedra removidas que os antigos artesãos presumiam que ninguém jamais examinaria. Isso nos leva à perfuração de núcleo número 7. O caminho em espiral. No final do século XIX, Sir William Flinders Petrie, aclamado como o pai da arqueologia moderna, realizou um levantamento abrangente em Gizé. Ao contrário dos exploradores contemporâneos, obcecados por tesouros ou múmias, Petrie estava focado em medições e precisão de engenharia. Ele trouxe os instrumentos de topografia mais precisos de sua época para medir as pirâmides, e foi o primeiro a coletar materiais descartados. Amostras técnicas do local. Núcleos de perfuração em pedra. Na perfuração tubular de um furo oco, uma broca tubular corta a pedra deixando um cilindro central de pedra. Assim que o trabalho termina, esse núcleo é quebrado e descartado. Para a maioria das pessoas era lixo. Para Petrie eram dados. Ele trouxe uma coleção desses núcleos de volta para a Inglaterra. E entre eles o mais famoso é o núcleo de perfuração. Número 7, um pedaço de granito vermelho de Gizé. Ao examinar a perfuração número 7 sob ampliação, Petrie descobriu uma característica física que abalou suas suposições sobre a tecnologia antiga. Ao longo do corpo desse núcleo cilíndrico, não havia arranhões longitudinais ou transversais aleatórios como previa a teoria da areia e do cobre. Em vez disso, ele encontrou um sulco espiral contínuo. Esse sulco percorre toda a extensão do topo até a base exatamente como a rosca de um parafuso moderno. Ela espirala em torno do núcleo, completando voltas de 360 graus e continuando para baixo sem interrupção, na linguagem da engenharia mecânica e da usinagem. A diferença entre arranhões aleatórios e um sulco espiral contínuo separa mundos tecnológicos completamente distintos. Se fosse utilizada a abrasão com areia, os grãos mudariam de posição constantemente, mesmo com a rotação constante do tubo de cobre. O movimento caótico de milhares de partículas de areia apagaria qualquer vestígio de rotações anteriores. O resultado seriam tênues círculos concêntricos ou arranhões verticais causados pelo movimento de subir e descer a broca, mas nunca um sulco espiral perfeito, nítido e profundo como este. A presença dessa espiral comprova um mecanismo físico completamente diferente de torneamento ou corte controlado. Para produzir um sulco espiral em material duro, a ferramenta de corte deve satisfazer duas condições essenciais. Primeiro, ela requer uma ponta de corte fixa,
O dente ou a aresta que penetra na pedra deve permanecer estacionário em relação à broca e não girar livremente como grãos de areia. Em segundo lugar, e mais importante, essa ferramenta deve ser suficientemente dura e ter força suficiente para manter sua trajetória enquanto é cravada profundamente no granito. Imagine uma lâmina de arado cortando o solo. O arado cava um sulco profundo porque é mais duro que a terra e impulsionado por uma força poderosa. O sulco na perfuração número 7 é o rastro de um arado cortando granito. A ferramenta não apenas deslizou a superfície suavemente. A broca penetrou agressiva e decisivamente na resistente estrutura cristalina de quartzo do granito. Esta é a marca registrada da força de corte por deslocamento positivo. Ela mostra que a broca avançou ao longo de um caminho sob controle geométrico absoluto. Muito parecido com uma broca CNC com ponta de diamante dos dias atuais. Em vez da sondagem lenta e hesitante dos métodos manuais, a descoberta de Petrie elimina completamente a areia solta da criação desse furo. A areia não consegue produzir roscas. Somente uma aresta de corte rígida, firmemente fixada à broca consegue isso. Isso nos leva a curar uma questão física ainda mais intrigante. Se não era areia, que material daquela época seria suficientemente duro para servir de arado no granito? O cobre certamente não. O cobre se deformaria instantaneamente ao entrar em contato com o granito sob tal pressão. Mas o problema vai além do material da ferramenta. Quando os engenheiros modernos mediram o espaçamento entre as ranhuras espirais da broca de núcleo número 7, descobriram um valor que faria qualquer especialista em usinagem estremecer. Esse número revela uma verdade sobre a força aplicada que a mera força humana jamais poderia gerar. E com isso a história passa de difícil de acreditar para fisicamente impossível. O paradoxo da pressão. Uma vez que estabelecemos que o sulco na perfuração número 7 representa um corte espiral contínuo, a assinatura inconfundível de uma aresta de corte fixa. Em vez de areia solta em movimento, devemos confrontar os dados quantitativos que ele carrega. Em engenharia mecânica, o formato de um corte revela o método. No entanto, a profundidade desse corte revela a força por trás dele. E é aqui que os números se tornam verdadeiramente alarmantes. Sir William Flinders Petrie, juntamente com engenheiros mecânicos posteriores como Christopher Dunn, mediram cuidadosamente o espaçamento entre os sulcos espirais neste núcleo de granito. Na terminologia moderna de usinagem, esse espaçamento é conhecido como taxa de avanço. Ele indica precisamente o quanto a broca avançou para baixo a cada revolução completa de 360 graus. As medições na broca de perfuração número 7 revelam uma taxa de avanço de 0 polegada a aproximadamente 2 milímetros por revolução. Para compreender a magnitude desse valor, considere uma comparação direta com a tecnologia contemporânea de perfuração de pedra. As brocas diamantadas industriais atuais giram a velocidades extremamente altas, frequentemente milhares de rotações por minuto. No entanto, elas penetram no granito apenas frações minúsculas de polegada por rotação. A estratégia moderna baseia-se na combinação de alta velocidade e baixa pressão para desgastar gradualmente o material sem quebrar a broca. Os criadores da broca de núcleo número 7, sejam os antigos egípcios ou outros, empregaram a abordagem exatamente oposta. Embora a velocidade de rotação pudesse ser menor, a força de corte era colossal. Para cravar uma broca tubular a 2 milímetros de profundidade em granito duro em uma única rotação, é necessário muito mais do que o peso da própria ferramenta ou a força de um único operário. As leis da física do granito impõem uma resistência enorme. Para vencer essa resistência e perfurar 2 milímetros de profundidade instantaneamente, a broca precisava de uma carga axial equivalente a aproximadamente 2 toneladas de pressão descendente. Imagine colocar uma caminhonete grande em cima de um tubo de cobre oco e tentar girá-lo. O que aconteceria? De acordo com os princípios da resistência dos materiais, o cobre é macio e dúctil.
sob uma força de 2 toneladas. Mesmo um tubo de cobre de paredes espessas sofreria deformação plástica imediata. A ferramenta se deformaria, amassaria ou torceria, como uma lata de refrigerante vazia, muito antes de conseguir arranhar a superfície do granito. A falha estrutural da própria ferramenta ocorreria bem antes de qualquer corte significativo. Se voltarmos à hipótese da areia, o problema se torna ainda mais grave. Sob 2 toneladas de pressão concentrada na pequena área de contato da aresta de corte, os grãos de quartzo na areia deixariam de funcionar como abrasivos. Eles seriam esmagados em pó fino ao entrar em contato. A areia só funciona como abrasivo quando os grãos permanecem intactos e livres para rolar. Comprimida sob tal peso, a areia torna-se uma almofada inútil que, na verdade, impede o contato direto entre qualquer aresta de corte e a pedra. Assim, a medida de 0 polegada representa uma confissão silenciosa do próprio material. Ela elimina completamente a possibilidade de combinação de força humana manual com ferramentas de cobre. O músculo humano não consegue gerar e sustentar 2 toneladas de pressão constante e uniforme ao girar uma broca. E o cobre não suporta essa pressão sem sofrer destruição catastrófica. Estamos testemunhando os vestígios da usinagem industrial pesada. As forças de corte aplicadas a esta pedra correspondem às produzidas por máquinas potentes, não por músculos biológicos. Contudo, se esta imensa pressão por si só não for suficiente para abalar as suposições históricas convencionais, o estado do material no momento do corte desfere o golpe final e decisivo. O estado material impossível. Quando colocamos a broca de núcleo número 7 sob um microscópio eletrônico para examinar a estrutura microscópica do sulco cortado, entramos em um território onde as hipóteses tradicionais desmoronam completamente. Este é o ponto crucial de toda a investigação. O momento em que se torna impossível manter a imagem do artesão esculpindo a pedra com diligência. O granito está longe de ser uniforme. Ele se forma a partir do magma cristalizado, uma mistura de minerais distintos, principalmente feldspato, mica e quartzo. Cada mineral possui uma dureza diferente. O feldspato e a mica são relativamente mais macios, enquanto o quartzo é extremamente duro com dureza 7 na escala de Mohs. Em qualquer processo comum de abrasão física como areia, e cobre essa variação de dureza, deixa marcas inconfundíveis. O feldspato mais macio sofre erosão mais rapidamente, criando áreas rebaixadas. O quartzo mais duro resiste por mais tempo projetando-se, ou em muitos casos, sendo arrancado completamente da matriz por forças de atrito, deixando cavidades irregulares. A superfície resultante apresenta-se áspera e irregular ao nível microscópico. Contudo, na ranhura espiral da perfuração de núcleo número 7, esta regra natural é violada. A ranhura corta esses diferentes componentes minerais com uma suavidade e uniformidade impressionantes, sem levar em consideração as diferenças de dureza. Ela corta feldspato e quartzo exatamente na mesma profundidade, com a mesma precisão impecável. Não se observam saliências reentrâncias ou cristais arrancados. Ainda mais surpreendente, um exame minucioso dos cristais de quartzo, situados diretamente ao longo do caminho de corte, revela que eles não se fraturaram segundo seus planos de clivagem naturais. Em vez disso, aparecem cortados ou deformados plasticamente. Na física do estado sólido, o quartzo comporta-se como um material quebradiço. Normalmente estilhaça-se com o impacto. Para que o quartzo seja cortado ou deformado de forma limpa, sem se estilhaçar, é necessária uma combinação extraordinária de calor e pressão extremos no ponto de contato. Essas condições forçam o granito a sofrer deformação plástica localizada. Em termos mais simples, no instante em que a broca o atravessou, o granito não se comportou como uma pedra dura. Ele reagiu como cera macia ou plástico maleável. Esse fenômeno ocorre na usinagem moderna somente quando brocas de altíssima velocidade ou fontes de calor intensamente
Concentradas, geram energia de fricção suficiente para causar fusão localizada instantânea na zona de corte. O material amolece apenas o tempo suficiente para a ferramenta passar antes de esfriar e endurecer novamente. A conclusão torna-se inescapável. A ferramenta responsável pela perfuração do núcleo número 7 não era apenas mais dura que o granito. Era uma ferramenta de alta energia. Ela não lascava nem desgastava. Ela penetrava a própria matéria. A hipótese do cinzel de cobre e da areia úmida não explica a deformação plástica do quartzo. Areia e água atuam como refrigerantes, impedindo o aumento da temperatura. Processos manuais continuam sendo processos a frio. No entanto, as evidências microscópicas apontam inequivocamente para um processo de alta pressão térmica. Neste ponto, devemos reconhecer que a imagem familiar de escravos carregando pedras não é suficiente. Algo muito mais complexo está oculto aqui. Uma tecnologia capaz de manipular o estado físico da pedra, dura de maneiras que a humanidade só começou a alcançar recentemente. E se a ferramenta atingiu tal sofisticação, que força a guiou? A ausência do esqueleto. Mesmo o bisturi a laser mais afiado do mundo se torna inútil em mãos trêmulas. A precisão de um corte depende não apenas do fio da lâmina, mas principalmente da firmeza da mão que a segura. A física nos ensina um princípio fundamental da usinagem de precisão. Nenhum produto pode ser mais preciso do que a ferramenta que o cria. Para produzir um sulco espiral perfeitamente regular, com um erro inferior a 1 polegada em granito, a própria ferramenta de corte deve ser mantida estável com um nível de precisão igual ou superior. O corpo humano é um sistema biológico repleto de vibrações caóticas. Nossos batimentos cardíacos criam pequenos tremores. Músculos fatigados provocam tremores. A respiração altera a postura. Nenhum artesão, por mais habilidoso que seja, consegue manter uma broca perfeitamente estável em seu eixo, enquanto aplica 2 toneladas de força de compressão e a gira de forma constante. Se uma mão humana controlasse a ferramenta diretamente, a broca oscilaria. O furo resultante nunca seria perfeitamente redondo, e o sulco espiral seria interrompido, desalinhado ou desapareceria completamente devido a mudanças aleatórias de ângulo. No entanto, a perfuração número 7, juntamente com milhares de outros furos de sondagem, encontrados em locais como Abusir, permanece perfeitamente redonda e reta. O sulco espiral permanece intacto. Essa perfeição geométrica exige a completa eliminação da variabilidade humana no processo de guia da ferramenta. A lógica impõe uma conclusão inevitável. Um mecanismo de guia deve ter existido. Uma estrutura, uma máquina. Estamos falando aqui do conceito conhecido como fixação mecânica. Para perfurar a pedra em um ângulo preciso de 90 graus e manter uma pressão de 2 toneladas. A broca teve que ser montada em uma estrutura rígida, equipada com um eixo de rotação fixo e um sistema de acionamento capaz de converter energia em movimento rotativo suave e consistente. A ausência dessas máquinas no registro arqueológico, talvez por serem feitas de madeira perecível que se decompôs, ou por terem sido desmontadas e recicladas, não prova que elas nunca existiram. Os produtos que elas criaram, os núcleos de perfuração, estão bem diante de nós. Em ciência forense, se você encontrar uma bala incrustada em uma parede, com marcas de raiamento, características, você sabe com certeza que ela foi disparada de um cano raiado, mesmo que a própria arma nunca seja recuperada. A perfuração de núcleo número 7 serve exatamente como essa bala. Ela carrega a assinatura característica do cano raiado da máquina que a produziu. A existência da bala comprova a existência da arma. Confrontamo-nos com o fantasma de uma tradição de engenharia mecânica extinta. Os antigos egípcios não eram apenas grandes arquitetos, eram também maquinistas. E se ainda restar alguma dúvida sobre a sofisticação mecânica deles, se você suspeitar que os furos de perfuração resultaram de algum feliz acidente, a próxima evidência dissipará todas as reservas restantes.
A aerodinâmica da pedra. Nossa investigação sobre as capacidades de usinagem de pedra no Antigo Egito agora passa de cortes microscópicos para um objeto macroscópico, um artefato que desafia todas as suposições sobre a escultura manual, o disco de xisto de Sabu. Descoberto em 1936 em Saqqara e datado de aproximadamente 3000 a.C., sendo ainda anterior à Era das Pirâmides. Este objeto é feito de metasilt, ou xisto, uma rocha metamórfica em camadas extremamente quebradiça e propensa a se estilhaçar. Ao golpear o xisto com um martelo, ele não se estilhaça em fragmentos controlados. Ele fratura-se explosivamente ou se desprende instantaneamente. No entanto, o objeto diante de nós é um disco perfeitamente redondo, com aproximadamente 61 centímetros de diâmetro, apresentando um núcleo central oco e 3 lóbulos graciosamente curvados para dentro, que fluem como seda. Suas bordas se afinam em extremidades tão finas que desafiam a crença. Imagine tentar esculpir essa forma em xisto quebradiço, usando apenas um cinzel de cobre e um martelo de pedra. Cada golpe de martelo envia ondas de choque que se propagam pelo material. Com detalhes tão finos e intrincados, essas vibrações quebrariam os delicados lóbulos muito antes que a peça pudesse ser finalizada. A geometria complexa representa o maior obstáculo para a escultura por percussão. Do ponto de vista da fabricação, essa forma só pode ser obtida por meio de usinagem abrasiva progressiva ou torneamento. Métodos que removem o material suavemente sem impactos repentinos e permitem que a ferramenta se mova em velocidade suficiente para cortar com precisão as camadas frágeis. Mais surpreendente ainda do que o material é o próprio formato. Os arqueólogos o classificam como uma tigela ou lâmpada. Fisicamente, porém, é uma tigela inadequada, pois o líquido transbordaria pelas amplas aberturas entre os lóbulos. Também não serve como lâmpada, já que o design obstrui a luz. Para um engenheiro moderno, o disco Sabu se assemelha muito a um componente mecânico, um volante ou um impulsor centrífugo usado em bombas. Seus 3 lóbulos curvos exibem propriedades aerodinâmicas claras, evidentemente projetadas para interagir com fluidos ou gases durante a rotação em alta velocidade. Remetem a movimento, força centrífuga e função mecânica. O disco Sabu constitui a segunda prova física complementando perfeitamente a perfuração de núcleo número 7. Se o núcleo demonstra a capacidade de cortar materiais duros com imensa força, o disco demonstra a capacidade de moldar materiais frágeis com requintada complexidade. Ambos exigem um controle sobre a matéria que vai muito além da capacidade das mãos e dos olhos humanos sem auxílio. São produtos do pensamento da engenharia, não mera arte decorativa. O veredicto da física quando nos afastamos e analisamos o quadro completo. Desde os sulcos espirais microscópicos na perfuração número 7 até a forma aerodinâmica do disco de Sabu, revela uma verdade incontestável. Esses artefatos não são mais curiosidades inertes de museu atrás de um vidro. São gravadores de dados sobreviventes, caixas pretas remanescentes de um acidente histórico. Os dados que elas preservam codificados na linguagem do atrito da pressão e da estrutura cristalina contam uma história radicalmente diferente daquela que nos ensinaram. As leis da física servem como testemunhas imparciais e incorruptíveis. Eles declaram que a criação desses cortes exigiu uma tecnologia capaz de gerar toneladas de pressão, proporcionar controle direcional absoluto e atingir velocidades de corte suficientemente rápidas para transformar pedra dura em algo momentaneamente macio como cera. Não precisamos invocar extraterrestres ou magia para explicar isso. Tais explicações oferecem escapatórias fáceis. A realidade pode se revelar muito mais surpreendente. Nossos ancestrais, seres humanos de carne e osso, outrora alcançaram níveis de excelência em materiais, ciência e engenharia mecânica que desde então esquecemos. Eles possuíam um conjunto de conhecimentos que lhes permitia dominar o mundo físico de maneiras que só redescobrimos nos últimos séculos.
A grande questão já não é como eles fizeram isso. A física já nos mostrou o que aconteceu um processo de usinagem de alta energia. A pergunta que intriga agora é: por que desapareceu? Por que uma civilização capaz de transformar granito em madeira voltaria a usar ferramentas rudimentares de pilagem de pedra em séculos posteriores? Por que essas grandes máquinas desapareceram sem deixar rastro, deixando a humanidade à deriva entre rochas colossais que já não conseguiam moldar? A sonda de perfuração número 7 repousa silenciosamente no Museu Petrie, um lembrete silencioso da fragilidade do conhecimento. Prova que o progresso não é uma linha ascendente ininterrupta. Alcançamos alturas extraordinárias e caímos dolorosamente de um ponto tão alto que esquecemos o que um dia soubemos. No silêncio da pedra, ouvimos o eco de um legado perdido, à espera de ser compreendido mais uma vez.